E aí, pessoal, tudo bem? Então, no final de abril saiu uma notícia nos jornais sobre uma pesquisa do Valor Data a respeito dos índices das bolsas de valores, as maiores bolsas de valores do mundo, na qual o índice Bovespa, que é o índice da nossa bolsa de valores, foi considerado um dos piores, dessas maiores bolsas. E isso preocupou, obviamente, o mercado, muitos investidores. Então, assim, o que isso significa? E o que a gente pode tomar como lição e o que fazer com nossos investimentos daqui pra frente? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então já deixa seu like, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Então, gente, o índice Bovespa, ele está entre os piores das 12 maiores bolsas de valores do mundo aí em 2021. Isso tanto em relação à moeda local mesmo, ao real, como em relação ao dólar, Em relação ao dólar, a gente não precisa nem falar, a gente sabe que o dólar hoje está quase R$6, o real teve uma desvalorização aí absurda, de mais de 30, 40% em relação ao dólar nos anos anteriores, 2019, essa desvalorização continuou em 2021 também, não só em 2020, mas em 2021 também. Então, assim, isso descolou muito o valor do real com o dólar e fez com que, obviamente, a valorização do índice Bovespa estivesse prejudicada em relação à moeda do dólar. Mas ela também foi prejudicada em relação à nossa moeda ao real, Quando a gente compara aí com as outras bolsas de valores. E por que isso aconteceu? Bom, existem vários motivos, Primeiro, a gente sabe que o índice Bovespa ele é composto, ele tem uma composição aí de todas as empresas que estão listadas na bolsa de valores. E essa composição, ela é feita de forma ponderada, ou seja, quanto mais capital essa empresa tem, mais ela vai ter uma composição maior nesse índice, na hora de calcular aí a variação total da nossa bolsa de valores. Então, o que acontece? Que a maior parte das nossas empresas, ou pelo menos a maior parte de valor patrimonial da nossa bolsa de valores, ela é composta por empresas do setor bancário e por empresas também comoditizadas, como commodity de arroz, de petróleo, commodity também de soja, enfim. Isso faz com que sejam setores, principalmente as de commodities, que elas são altamente ligadas aí ao câmbio, Então, como houve essa desvalorização aí do real em relação ao dólar, o câmbio aumentou bastante, isso fez também com que as nossas empresas de commodities ficassem prejudicadas. Existe também os ciclos da commodities, A gente está começando aí a um ciclo de alta de algumas commodities, mas nosso índice realmente fica muito, muito atrelado a essas variações, a esses dois setores que são mais fortes, Para você ter uma ideia, as empresas de tecnologia que performaram bem aí nos Estados Unidos e em outras bolsas de valores, elas representam um peso bem menor no nosso índice Ibovespa. Outra coisa também é justamente em relação às nossas crises, políticas, econômicas. A gente vê aí que o ministro Paulo Guedes não tem conseguido cumprir com a agenda econômica liberal que ele estava prometendo no começo do governo. Teve também a questão da pandemia. Com a pandemia houve uma oferta monetária maior, devido ao auxílio emergencial, Então, assim, isso aconteceu não só no Brasil, mas em outros países também. Os governos tiveram que emitir mais moeda. Emitindo mais moeda, nós temos aí uma maior oferta monetária no mercado. Isso faz com que o valor do dinheiro ele diminua em relação às coisas que a gente pode comprar. Ou seja, os valores, os preços das coisas são inflacionados. Elas começam a aumentar. Então, você tem que ter uma quantidade maior de dinheiro para comprar as coisas, certo? Então, tudo isso aí faz com que ocorra uma forte inflação e o valor do dinheiro diminua. Isso faz, óbvio, com que isso se reflita também no faturamento das empresas, na lucratividade das empresas e, por consequência, no índice Bovespa, certo? Então, assim, nós vemos que, apesar de que a gente está na máxima histórica de patamares de 120 mil pontos no índice Bovespa, o fato da nossa moeda estar perdendo valor fez com que a nossa bolsa de valores também ficasse bem aquém em relação à bolsa de valores do mundo todo, tá? Então, diante desse parâmetro, você me pergunta, então o que eu faço, Porque parece que é uma coisa desastrosa. Realmente, gente, nosso cenário econômico é de se preocupar. Então, por isso, por exemplo, que eu comecei realmente a fazer alocações aí no exterior. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que proteger nosso patrimônio dessa perda de valor da nossa moeda, brasileira mesmo, e diversificar não só com investimentos no Brasil, mas também fora do Brasil. Mas assim, o que acontece? O índice Bovespa, como eu já falei, como ele está muito atrelado a esses setores que compõem a maior parte do índice, ele não pode ser encarado como o único fator para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque o que a gente tem que procurar na hora de investir o nosso dinheiro é fazer uma análise mais aprofundada justamente das empresas nas quais a gente quer aplicar o nosso dinheiro, porque a gente vai ser sócio delas. Ao comprar uma ação, a gente está virando sócio de empresa. Então, existem empresas de setores perenes que elas se mostram resilientes e lucrativas mesmo em tempos de crise
crise. Existem empresas que têm uma saúde financeira que ela consegue passar por isso e até prosperar. Então, assim, o índice Bovespa é só pra gente realmente ter uma noção praticamente do cenário econômico do nosso país. No entanto, na hora de você decidir aonde investir, o interessante é que você faça uma análise individualizada dos seus ativos, individualizada das empresas. Então, diante de uma bolsa de valores que refletiu em um índice que é um dos piores do mundo, mesmo assim a gente pode ter grandes oportunidades de compra, grandes oportunidades de entrada de investimentos de empresas boas a preços descontados e que tem perspectiva aí de lucrar ao longo do tempo e vir a ficarem com suas ações valorizadas e aumentar também o nosso patrimônio. Então é isso, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Sobre essa pesquisa, sobre essa reportagem de que a Ibovespa é uma das piores bolsas de valores dentre as maiores bolsas aí do mundo, mas que isso não seja um fator determinante para a gente começar a investir ou não na bolsa de valores. O que eu acredito realmente é que a gente tem que fazer uma escolha, uma análise fundamentalista dos ativos que a gente quer entrar e encarar esses momentos de crise como, inclusive, uma oportunidade para poder se posicionar em boas empresas, em bons fundos imobiliários, em bons ativos, tá certo? Então, muito obrigada se você ficou até aqui. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e bota aí embaixo o que você achou. Beijo!